Momento esportivo. Oferecimento. Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Olá, Momento Esportivo, 11 anos no ar, está começando na sua tela com as seguintes manchetes. Montes Claros América Vôlei faz um partidaço no ginásio Tancredo Neves, mas não consegue segurar o Sada Cruzeiro. Nós fomos lá e você vai conferir detalhes da polêmica final do ponto final aqui no nosso Momento Esportivo. E mais, dentro do quadro Resgate Esportivo, 3 homenageados no programa de hoje. O primeiro é Fabiano Piruca, lateral, meia. Ele vai contar sua história direto do Pará e você vai conferir tudo aqui no programa Momento Esportivo. O outro é Didi, jogador de futebol da região lá de Nova Esperança, também é outro homenageado. Craque que já passou por quase todos os clubes de Montes Claros, também vai contar sua história no nosso Momento Esportivo. O outro é Luiz Gustavo, popular Tocha, garoto com uma excelente passagem no futebol, no futsal, também vai contar sua história aqui. Tem mais, o São Paulo vence e abre 7 pontos referente ao Atlético Mineiro na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro vai jogar na sexta-feira para, se ganhar, subirá uma posição. Essas e outras notícias você confere agora. Momento Esportivo, 11 anos no ar, dedicados ao esporte local regional. Olha, você pode conferir no YouTube aí, ó. Ali, ó. Momento Esportivo 20, tudo junto. O 20 é numeral, tá vendo ali? E clicar no sininho, se inscrever e fica por dentro de tudo que acontece no esporte. Na TV, você confere 12h30 e 19h30 na VTV, canal Vídeo da Master, e também na TV Gazeta, canal aberto. Nesse bloco, nós vamos dedicar ao Fabiano, popular Piruca, hoje morando no Pará, passou aqui por Montes Claros, rodou Mojimirim, vários os outros clubes social, mas é ele que vai contar tudo agora, como ele começou. Vamos lá? Fala aí, Piruca. Vamos lá parar com Piruca contando sua história. Bom dia a todos, bom dia, Rubão. Aqui quem fala é Fabiano, mais conhecido em Montes Claros como Fabiano Piruca. Estamos aqui para falar um pouco da nossa trajetória no futebol. Agradeço a oportunidade. Espero que seja um papo bacana, uma resenha legal. Bom dia a todos. Então, bom, como tudo começou assim na minha vida em matéria do futebol. Bom, antes eu vendia na rua picolé, né, para ganhar meu dinheirinho, para ter minhas próprias coisinhas, apesar que lá na minha casa nunca faltou nada. Meu pai e minha mãe nunca deixaram faltar nada para nós. Somos uma família de 6 filhos e sempre teve de tudo. Nunca teve assim um conforto a mais em ter um material esportivo bom, uma chuteira legal. Na época nem chuteira, na verdade na época nem chuteira eu tinha. Eu usava os tênis que eu ganhava para ir para a escola, quando ficava mais velho, eu começava a jogar. Um certo dia, eu vendendo picolé ali nas imediações do São Judas, avistei lá 3 campos. E no último campo lá, o campo de baixo, tava lá a equipe do NASA treinando. Eu encostei ali todo humildezinho com meu carrinho de picolé para acompanhar aquele treino, ver o futebol. Foi daí que o Márcio me convidou para completar o treino, que faltou um atleta. Eu ali com o tênisinho, todo humildezinho ali na beira do campo. Falei, e agora? Tô vendendo meus picolés, se eu deixar esse carrinho aqui, o pessoal pode mexer. Coloquei ele num cantinho e fui participar do treino. Nessa ocasião, o Márcio, que é uma pessoa de ótima qualidade, um ser humano incrível, me colocou para jogar na ponta direita. Eu canhoto na ponta direita, todo torto, não tinha costume, nunca tinha entrado num campo assim de futebol para jogar com a equipe. Até então era só peladinha de rua mesmo, lá na porta de casa. E fui. Joguei, fui bem, fiz 2 gols no treino. Aí o Márcio viu que eu era canhoto, me colocou na ponta esquerda. No decorrer da partida me colocou no meio, foi onde eu me sobressaí mais, né, nesse treino. Aí ia ter um jogo no domingo de manhã contra o time do Tim Maravilha, se não me engano, lá na Maiada. Onde nesse jogo nós ganhamos de 5-2 e nesse jogo eu também consegui fazer 2 gols, fazendo uma ótima partida.
E foi daí que eu comecei a descobrir que eu realmente queria aquilo para mim, jogar futebol, entendeu? Onde que o Márcio me deu a primeira oportunidade. E daí em diante disputamos várias competições, né? Pela cidade, na categoria infanto-juvenil, onde o NASA sobressaiu em todas que nós disputamos naquela época. Aquela época era um time a ser batido na cidade. E engraçado nessa história toda no início aí, irmão, porque foi mais de 2 horas de treino, eu nunca tinha jogado esse tanto. Mas o mais engraçado foi quando eu terminei o treino, os picolé que eu tava para vender já tinha derretido quase tudo, ó. Tive um prejuízo, tive que trabalhar dobrado para pagar os picolé, mas assim eu comecei minha carreira no futebol, até chegar lá no profissional, no Montes Claros, onde eu profissionalizei. Aí, daí em diante, Rubão, aí apareceu as competições em Montes Claros, para aquela categoria, né, infanto-juvenil, onde tinha acabado a Copa Sociedade, ia começar a Copa Terra, era o primeiro ano da Copa Terra, onde o NASA fez uma ótima equipe para entrar nessa competição. E eu conversei com meu pai, foi muita conversa para ele poder aceitar, né, que eu viesse jogar mesmo futebol pela equipe do NASA, onde eu precisava de uma chuteira, porque eu não tinha, vim pedir o apoio dele, foi até assim meio complicado pedir isso para ele, né, porque era 6 filhos que ele tinha que sustentar e ficava difícil ele comprar esse material. Aí um dia acordei com uma coragem imensa lá, fui falar com ele e ele disse que não podia comprar essa chuteira para mim, disse que não podia dar de jeito nenhum, que eu tinha que estudar, que eu não ia mexer com futebol. Aí eu fui todo cabisbaixo, humilde, lá falar com o Márcio. Pô, Márcio, meu pai não deixou, disse que não tem condições de me dar uma chuteira, eu não posso jogar e... Enfim, infelizmente eu não posso vir mais. Eu fui para casa. Quando eu menos espero, chega o Márcio lá em casa com uma chuteira nova, chuteira boa, falando que meus problemas tinham acabado, se o problema fosse chuteira. Mas aí, meu pai ia ter que aceitar ainda eu jogar futebol, né? Igual eu falei, porque ele queria que eu estudasse, ele não queria que eu mexesse com futebol na época. Aí a Márcio foi lá, conversou com meu pai, falou que eu tinha um potencial, que eu tinha muito a crescer no futebol, enfim. Meu pai aceitou e fomos disputar essa Copa Terra. Nessa Copa Terra, onde a equipe do NASA, nos 3 primeiros jogos, conseguimos ganhar as partidas. Cada partida nós fizemos 10 gols cada partida e sofremos apenas 3 gols. Então, fizemos 30 gols em 3 partidas e sofremos apenas 3. Aí o NASA começou a se destacar, a ser visto, né, pelas outras equipes, pela garotada ali, o potencial do time. E até a semifinal, nós só ganhamos com placares praticamente elásticos, 6-1. Nós não tivemos nenhum jogo apertado até a semifinal, né? Onde nós jogamos contra o Vera Cruz de Bocaiúva, onde ali também eram os melhores jogadores da região ali de Bocaiúva, onde foi um jogo muito emocionante. Eu só não me lembro se nós perdemos o jogo, foi de 1-0 ou 2-1 pro Vera Cruz. Se eu não me engano foi 2-1. Porque tinha o Charlinho centroavante que fez um gol de cabeça, nós perdemos por 2-1 e saímos na semifinal. Foi o melhor jogo ali da competição, onde todos falavam, né? Foi o melhor jogo da competição. E na outra semifinal tava, se eu não me engano, o Casimiro e o MCTC. Onde que tinha ali o Casimiro, tinha Rodriguinho e companhia, e o MCTC tinha Marcos Irã, Tadeu e companhia. Onde foi uma competição muito, muito boa mesmo na cidade, repercutiu muito na cidade, os campos, dia de jogos, era tudo cheio, dava prazer de jogar bola. E daí em diante, eu não disputei assim, não cheguei a disputar mais nenhum campeonato assim de expressão pelo NASA, a não ser Copa São Judas, campeonato do Maracanã, porque logo após eu já fui convidado para ir para o Montes Claros Futebol Clube. Quer dizer, antes de eu ir para o Montes Claros, teve a seleção, né, da Copa Terra, onde eu participei dessa seleção. Joguei ali o jogo, se eu não me engano, nosso jogo foi contra o Cruzeiro, ou foi o Atlético Mineiro, não vem muita memória. Só sei que o finalista da Copa Terra ia jogar contra o Cruzeiro ou o Atlético, e a seleção contra o Cruzeiro ou o Atlético.
mas se eu não me engano foi contra o Cruzeiro que nós jogamos, a seleção. Um jogo onde que eu me sobressaí também, fui muito bem nessa partida, inclusive o pessoal do Cruzeiro até queria que eu fosse pro Cruzeiro, queria conversar com meu pai para poder me dar essa oportunidade, né, de estar ali integrando a equipe do Cruzeiro ali em Belo Horizonte, na categoria de base, né, que eles queriam que eu ficasse lá um mês, treinando, para ver, como se diz, o teste, né? Mas naquela ocasião meu pai também não aceitou. Meu pai não deixou, falou que não, que eu tava novo, que eu tinha que estudar. E lógico, né, vem aquele sentimento de tristeza dentro da gente. Mas nada disso aí também me abalou, porque todos falavam que eu tinha potencial de estar jogando ali, de estar praticando futebol. Aí com essa seleção, depois da seleção dessa Copa Terra, veio o convite também do Montes Claros, onde Edivaldo Bento e o presidente do Montes Claros na época, Vili Mocelin, onde fizeram o convite para mim estar jogando ali no Montes Claros. Aí meu pai já aceitou, porque seria um time da cidade, onde eles falaram que se não tivesse boas notas, não estudasse, não poderia fazer parte daquela equipe ali. Onde eu fui participar, comecei a treinar, onde eu aprendi também, minha base realmente foi ali com o Edivaldo Bento, onde ele me ensinou as malandragens do futebol, malandragem em bom sentido, né? Aí, através do Edivaldo Bento, que ele começou a me colocar para jogar de lateral esquerdo. Ele disse que eu tinha muita força, muito vigor físico, e que queria aproveitar na lateral esquerda. Mas também no time tinha o Tadeu, né? Tadeu com aquela canhota de ouro dele, jogando de meia, e ficava até injusta a concorrência ali, né? Que é um jogador que eu admiro muito, até hoje é um dos melhores amigos que eu criei no futebol, que é o Tadeu. Então voltando, eu fui jogar de lateral esquerdo, onde eu comecei também a me sobressair na lateral esquerda. Ali nós disputávamos vários amistosos pelo Montes Claros, onde nós vínhamos ganhando as partidas também e o time cada vez mais crescendo. Aí foi ter a competição de júnior pelo Montes Claros, onde eu me profissionalizei e fui disputar essa competição de futebol juniores, né? Onde nosso time não foi tão bem na competição, não foi tão bem o Montes Claros nesse ano. Ganhamos algumas partidas, mas não chegamos nem a semifinal dessa competição. Mas só que criou ali vários atletas ali para o profissional, entendeu? Foi ali que eu comecei a ser descoberto por outros times também. Aí, irmão, aí apareceu a oportunidade, né, de eu ir pro social, onde uma negociação entre o Vili e o presidente social, Adílio, acabaram optando eu ir pro social. E foi lá que realmente eu cheguei a disputar o Campeonato Mineiro, né? Que lá eu tive uma oportunidade de jogar, o Campeonato Mineiro, o principal, né, o profissional, onde eu me destaquei também em algumas partidas, e logo após o Campeonato Mineiro, que era a primeira divisão, eu retornei a Montes Claros. Retornei a Montes Claros para passar as férias, né? Porque tinha acabado o Campeonato Mineiro. Aí ia começar a segunda do Mineiro. Foi onde o Ateneu me convidou para jogar. Eu, de conversa com o Adílio, presidente social, ele me liberou para jogar. Fez um contrato de empréstimo aí para eu poder jogar pelo Ateneu, onde disputamos a segunda pelo Ateneu. A maioria dos jogadores estavam no Montes Claros também, entendeu? Na época. Aí eu retornei pro social, onde eu só comecei o ano, só fiz a pré-temporada. Aí eu fui vendido pro Mojimirim, junto com Daniel Candango, onde eu tive um contrato de 3 anos, não cumpri o contrato todo, saí antes. Mas no período que eu fiquei, eu joguei lá os juniores, Campeonato Paulista de Juniores, um campeonato bem disputado, onde é a vitrine para os jogadores novos ali, né? Eu tava com 18 anos e eu precisava, né, de uma competição dessa para me pegar mais experiência.
mais bagagem de jogos, porque é um jogo, uma competição muito disputada, Campeonato de Juniores e o Campeonato Paulista. Fiz alguns jogos bons, aí na época o lateral misso do profissional do Mojimirim foi vendido ao Flamengo, aí automaticamente eu subi pro profissional e lá eu consegui fazer alguns jogos, igual eu joguei contra o Palmeiras, na época do Oséias, Zinho, Clebão, na época que o Palmeiras estava avassalador aí, né? Ganhando tudo. Foi muito emocionante para mim aquele momento ali, foi bacana demais. E graças a Deus eu também fiz uma boa partida esse dia. E infelizmente não saímos com a vitória, né? Saímos derrotados por 4-1, mas foi um jogo muito bacana. Queria agradecer aí a oportunidade de contar um pouco da minha história. Eu acho que eu contei uns 40% aí da minha história. Tem muita coisa ainda pela frente aí, que um dia ainda vamos sentar e bater um papo legal. Tá? Agradeço a todos aí. Um ótimo dia para vocês. Que esse programa continue aí bombando em audiência aí, porque daqui do Pará eu ainda acompanho aí o esporte aí, essa programação aí tão bacana aí. Ok? Felicidades a todos aí. E que Deus nos abençoe aí, né? Um ano difícil, um ano de perca, mas que esse ano de 2021 que vem chegando aí seja um ano de realizações para todos. Abraço, fiquem com Deus. Show de bola, viu, Peruca? Sensacional. O garoto jogou muito aqui em Montes Claros, está lá continuando jogando no Master. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta para a gente conferir a vitória do Sada Cruzeiro sobre o Montes Claros América Vôlei aqui em Montes Claros. Momento esportivo, 11 anos no ar.